Olá, queridos. Hoje eu quero começar este momento com uma oração. Feche seus olhos, deixe o Espírito Santo te conduzir agora nesta oração. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do teu altar, pedindo que o Senhor nos ensine. A tua palavra diz que o Senhor ensina todas as coisas. Então, Senhor, em nome de Jesus, nós queremos aprender. Que o Senhor use a minha vida conforme o desejo do teu coração e que este estudo faça a diferença para quem realmente estiver disposto a se preparar para um tempo diferente, um tempo em que nós precisamos usar armas espirituais. Muito obrigado, Espírito de Deus. Assume total controle em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje nós queremos falar para vocês sobre a importância das armas corretas para aquilo que nós vamos viver na nossa vida, principalmente na área de intercessão. Existem situações em que você precisa utilizar armas espirituais que naturalmente não estariam nas suas mãos, mas que Deus te concede para que você faça a guerra do jeito certo. Nós precisamos entender que existe um mundo espiritual. E esse mundo espiritual está pelejando, está lutando, está tentando romper as nossas fronteiras e fazer de nós escravos. E nós não podemos admitir isso porque Deus nos entregou o reino. Jesus disse na sua palavra: o Senhor agradou entregar-vos o reino. O reino de Deus, ele é tremendo. Tem muita coisa que nós não tomamos conhecimento ainda pela nossa pequena forma de enxergar as coisas. Hoje nós vamos falar a respeito de escudos, tá bem? Existem na palavra textos que são utilizados de forma que você possa travar uma guerra espiritual e nesta guerra espiritual você também se defender. Por quê? Porque a guerra é feita não só de ataque, mas também de defesa. Muitas vezes nós entramos em guerras espirituais e nós começamos a confrontar entidades. Nós confrontamos, mas ao mesmo tempo nós não nos preparamos para estarmos resguardados. E a Bíblia fala a respeito de escudos, que são formas, armas espirituais de proteção, tá? Esses escudos nós precisamos inserir dentro da nossa batalha, para que não haja nenhum tipo de situação para destruir aquilo que foi construído, principalmente destruir a nós mesmos. E nós vamos falar a respeito desses escudos. Existem dois tipos de escudos básicos na palavra. Um deles chama-se pavês. Esse pavês é um escudo longo que cobre todo o corpo da pessoa que está utilizando desse escudo. E existe um outro chamado broquel. O broquel é um escudo pequeno, redondo, né, que ele cerca, que ele fecha a parte peitoral e a parte ventre das pessoas, tá? Esses escudos, eles são uma representação do escudo que Deus coloca nas nossas mãos para que nós possamos nos proteger. Amém? Os escudeiros, os intercessores que trabalham na área de escuderia, isto é, eles vão para proteger aquelas pessoas que estão atacando. Estão atacando quem? As hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A Bíblia diz: nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra a ação dos principados, potestades e das hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, quando você entra em confronto determinando que aquelas entidades sejam paralisadas,
você está entrando em ataque. E muitas vezes vem um contra-ataque. E justamente para que esse contra-ataque não tenha efetividade contra aquele que é o atacante, é que existe o escudeiro. Ele vai se colocar na brecha, ele vai se posicionar para defender o atacante. O atacante fica guardado atrás do escudeiro. Então, esses escudeiros vão entrar no aspecto de defesa, nas brechas, pela vida das pessoas, das famílias, dos ministérios, dos pastores e também daquele que está orando de uma forma de ataque em relação à vida destas pessoas. Os escudeiros, eles fecham as brechas, tá? E aonde o inimigo está tentando entrar, eles se colocam e eles fecham todo o caminho para que o inimigo não ultrapasse. E assim há uma efetividade muito maior nos resultados, tanto na guerra espiritual quanto na proteção das pessoas. Nós precisamos orar de acordo com a palavra, tá? Esses escudos estão dentro da palavra, são textos da palavra que mostram o quanto Deus nos protege. E nós vamos usar a palavra contra a ação do inimigo. Os escudos que Deus nos deu estão na palavra. Existem alguns tipos de escudos, tá? Existem situações em que você entra em guerra por pessoas. Isto requer escudos individuais. E existe por situações ou por grupos. Então, é importante que haja um grupo maior com mais escudeiros que vão estar protegendo o grupo todo. Para não ficar pesado para uma pessoa só nessa defesa. Os ataques, eles podem ser nas dimensões do ar, pode ser nas dimensões da terra ou das águas. Existem várias formas de ataque. Nós precisamos estar adequando o tipo de guerra ao tipo de ataque, tá? Para que o inimigo não nos pegue desapercebidos dentro daquilo que é o nosso projeto e ele consiga enganar, entrar pela lateral, entrar por um outro lado e nos destruir de alguma maneira. O inimigo pode estar perto ou pode estar longe, isto é, a situação que a pessoa está travando pode estar de uma forma efetiva e direta, então ela está sofrendo, por exemplo, enfermidades, ela está sofrendo opressões, ela está debaixo de uma situação em que ela perdeu até mesmo a lucidez. Isso é um ataque direto, é um confronto direto do inimigo, ele está usando isto para atingi-la. Nós vamos usar os escudos de tal forma que ela seja levada de volta para um lugar seguro. Nós vamos erguer escudos e declarar em nome de Jesus, todo ataque cesse. Nós colocamos essa pessoa no esconderijo do Altíssimo e levantamos um muro da glória de Deus entre a vida dessa pessoa e todo o ataque. E automaticamente essa pessoa deve ter um tempo de ataque minimizado. Por quê? Porque foi colocado um escudo de proteção que é o próprio Deus. Existe também as questões de horário de ataque. Existem horários específicos onde o inimigo tem mais força ou menos força. E nós precisamos estar atentos a isso também, usando a palavra adequada para aquele tipo de confronto, tá? Existem palavras específicas e nós vamos estar analisando algumas delas. Um muro de fogo, a glória de Deus em nosso meio. Zacarias 2:5. A glória de Deus é como um escudo de proteção, tá? Nós temos que buscar a presença de Deus e a nuvem e a glória do Senhor sobre as nossas vidas e contra a ação do inimigo, tá? Há uma proteção contra a chuva, isto é, contra as águas que o inimigo lança contra nós. Águas são situações
que vem para nos impedir de chegar aonde Deus quer. Situações são águas. A Bíblia diz assim: as muitas águas não poderiam apagar esse amor, nem os rios afogá-lo. O que Deus está falando? Águas, as muitas situações não poderiam exterminar ou tirar de vez esse amor. Os rios não poderiam apagá-lo, retirá-lo. Por quê? Porque existe uma proteção. O amor, ele é uma fonte de proteção. Deus é a nossa fonte de proteção contra a chuva, contra as águas que o inimigo lança contra nós, para apagar o amor de Deus. As muitas águas, elas podem nos atingir em várias situações. Deus nos protege das torrentes, das águas malignas, através das águas do Espírito Santo. A Bíblia diz que existe um rio que desce do trono de Deus, das moradas do Altíssimo, e aonde ele passa, este rio traz cura. Então, as águas de Deus vêm e curam as pessoas que foram afetadas por algum tipo de águas malignas. E há salvação e há transformação. Nós estamos guardados de toda a tempestade e do forte vento. O Senhor é o nosso telhado. O Senhor é quem nos guarda. Ele nos guarda dos ventos e das tempestades. Esses ventos e tempestades podem estar tentando mexer com as suas emoções. De repente, aquela situação tirou o seu chão. Houve um momento de atrito, um conflito, um momento em que o inimigo conseguiu atingir você com uma seta de uma palavra errada. Alguém falou algo, isso mexeu com você, tirou o seu foco, roubou a tua paz, levou você a pensar: eu acho que eu estou no lugar errado. Ninguém gosta de mim nesse lugar, eu vou para outro lugar, não é mais aqui o meu lugar. Isto tudo está sendo preparado para o inimigo para quê? Para tirar o seu foco, para, atingindo as suas emoções, romper com aquilo que é o projeto de Deus na sua vida. Você tem em Deus toda a estrutura para vencer esses comentários. Levante o escudo da fé. O escudo da fé de que foi Deus que te colocou nesse lugar e que ninguém vai tirar você da onde Deus tem para você. Esse escudo precisa ser levantado e protegendo as nossas áreas de vulnerabilidade. Muitas vezes nós temos pontos fracos, aonde o inimigo já entendeu que ele tem acesso livre, quando nós estamos desapercebidos. Esses pontos fracos precisam ser fechados. Esses pontos fracos são um caminho por onde o inimigo encontrou aberturas na sua vida. Peça ao Senhor que resgate todos esses pontos de vulnerabilidade. Coloque no esconderijo do Altíssimo. Fecha eles lá. Peça perdão por todos esses pontos de vulnerabilidade. E proíba o inimigo de encontrar. Proíba o inimigo de usar esses pontos de vulnerabilidade contra você ou usar os pontos de vulnerabilidade dos outros contra você. Isso vai te proteger. Porque o Senhor é um escudo, Ele é um escudo bem presente para todo aquele que nele confia. Outro tipo de escudo, a sombra da mão de Deus. Isaías 51:16. A proteção para descansarmos. O Salmo 91, como já citei, Salmo 91, que fala sobre as moradas do Altíssimo, sobre o esconderijo. Nós temos um lugar onde podemos nos abrigar. E este lugar é para guardar a nossa mente e a parte superior do nosso ser, que é a nossa alma e o nosso coração. Então, você vai orar: Senhor, que a sombra da tua mão esteja protegendo esta pessoa. Que a sombra da tua mão guarde a vida dela e ela não seja tocada. Em nome de Jesus. Tabernáculo de Deus. No seu oculto, o seu pavilhão. Salmos 27, 5 e 6.
é o lugar da presença de Deus, tá? Para nos esconder no tempo da adversidade, nos dando proteção. Na história dos reis de Israel, houve uma circunstância em que um dos reis de Judá casou-se com a filha de Jezabel e Acabe. Ele, ao casar-se com ela, ele trouxe Atalia, que é esta filha de Jezabel, para o reino do sul, que é Judá, e começou então uma infiltração muito séria da ação do inimigo através da vida dela, porque ela tinha os mesmos princípios da mãe. Resultado final: quando este rei morre, Atalia consegue destruir todos os outros filhos deste rei e ela assume o poder. Mas havia um deles que conseguiu se guardar. Ele era muito pequeno e ele foi guardado dentro do templo. Ele ficou guardado lá, coberto pelos sacerdotes, durante alguns anos, até que ele tivesse uma idade para assumir novamente o reinado. E assim foi. Esta criança ficou escondida no pavilhão de Deus, guardada. E na hora determinada por Deus, ela foi colocada novamente e restabelecido o reino para os descendentes de Davi. Porque havia uma promessa de que de Davi viria o Messias. Então, não havia como isso acontecer se Atalia continuasse no poder. Deus trocou a história, mas para isso ele precisou preservar um bebê dentro dos seus átrios. Você é o bebê de Deus. E Deus está usando você para transformar uma geração. E Ele vai guardar você nos seus átrios. Você vai evocar, Senhor, eu coloco aquela pessoa que eu estou orando por ela dentro do teu pavilhão, dentro dos teus átrios, conserva-a, protege para que ela não seja encontrada, não seja destruída. Amém? Salmos 32, 20. O esconderijo do Pai, o secreto da sua presença. Para os dias que nós fomos chicoteados por palavras, por fofoca, por maledicência, por crítica e difamação. Nesses dias, você tem que ter alguma coisa que te proteja e que vá proteger também aquelas pessoas que você vai levantar o escudo. De repente, aquela pessoa está sendo muito afetada pela maledicência. Você precisa levar um escudo de proteção a ela, que a proteja da maledicência, e esse lugar é o lugar secreto de Deus. Diga, Senhor, eu agora levanto um escudo do teu secreto, no teu espaço de esconderijo, para esta pessoa pela qual eu estou intercedendo. Protege, e todas as setas e tudo aquilo que foi liberado sobre ela seja interceptado no meio do caminho, antes de chegar, e toda a arma forjada já seja quebrada, em nome de Jesus. A arma forjada contra ela não prosperará, e toda língua que se levanta contra ela em juízo, segundo a tua palavra, já está condenada, em nome de Jesus. Também a questão da apostasia, que é o esfriamento na fé, tá? Quando as serpentes, quando a malignidade, quando o mal cerca a vida da pessoa para desmotivá-la, para roubar o seu ânimo, para roubar a sua paz, para levá-la num outro tipo de vivência, para que ela não tenha mais vontade de nada. Quando você trabalha com determinado tipo de guerra, tem entidades que elas realmente trabalham para desmotivar. A arma delas é a desmotivação. Então, elas roubam você, elas tiram o ânimo daquela pessoa pela qual você está orando. Roubando o ânimo, colocando fraqueza espiritual, colocando frieza e apostasia, que é desistir da fé. Você vai levantar um escudo contra isso.
Você vai falar o escudo da verdade. Salmos 91, 4. Deus nos cobre com as suas penas, como águia. O Senhor diz, debaixo das suas penas nós estamos seguros. Como uma águia cobre os seus filhotes, Deus nos cobre. E você vai liberar essa palavra como escudeiro, você vai liberar essa palavra, que as asas do Senhor estejam cobrindo a vida daquela pessoa e ela esteja protegida nos átrios de Deus.